Essa é a semana de ensino, hoje em caráter especial para o programa Envolva-se. E o nosso Deus é bom estar conosco. Vamos orar? Pai, nós te amamos, bendizemos o teu santo nome, Pai. O Senhor é tudo para nós. Verdadeiramente, Pai, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é a força da nossa salvação. O Senhor é o abrigo seguro que nós buscamos. Nada temos, nada somos. Tudo é do Senhor. Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Te bendizemos, Pai, porque todas as coisas passam. Todas as coisas passam. Mas a tua palavra, doce, santa e gloriosa, Pai, essa sim, dura para sempre. Obrigada por tua bondade. Obrigada por tua graça que nos ajuda. Nós te amamos. Obrigada por essa tarde de ensino. Obrigada por nosso coração aberto para receber do teu Espírito Santo, do seu amor leal, da fonte de vida que o Senhor é para nós. Pai, te agradecemos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém? Outro dia eu estava na gráfica e estava lendo um livro mais antigo meu, chama Liberalidade no Reino. E uma irmã viu no site e pediu para mim o livro, só que eu não tenho mais, acabou o livro lá, a tiragem esgotou, né? E eu consegui um com Marciana, a Rita tinha mandado para a Marciana, eu fui ler o livro para ver se tinha algum conceito que Deus tinha aperfeiçoado em mim e tudo mais. E lendo o livro, e Marciana editando umas fitas de filmagem, e na hora que ela estava editando, ela parou num texto que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que é sobre esse assunto que Deus vai falar durante a semana. Que é aquele lugar no nosso coração e que muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta, as preocupações da vida, né? E combatendo o bom combate da fé emocional que todos nós combatemos, né? Não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que a palavra do nosso Pai diz, a palavra do nosso Pai é a verdade, não nos moldamos às nossas circunstâncias, a palavra do nosso Deus é para nós, a nossa força, ela é realmente a verdade acerca de qualquer assunto. E estava eu combatendo este combate. Quando Marciana parou na fita, num texto que eu estou lendo em Isaías. E Deus falou para mim, eu habito no seu pomar. Porque o texto diz assim, que quando o Espírito Santo se derramasse sobre nós, então, porque ele está profetizando, nós vamos ler o texto. Então, o deserto se tornaria em pomar. E o pomar seria tido por bosque. E a justiça habitaria no pomar. Quando Deus falou aquilo no meu coração, sabe aquela coisa doce, aquela convicção de que o seu Pai verdadeiramente está com você. Não que a gente duvide, mas é como se fosse... Fica imperceptível a presença de Deus, né? E nesses momentos que Deus fala mais, assim, sacode, né? Move as águas dentro do nosso espírito. Eu parei de ler o livro e o Espírito perguntou para mim, filha, você crê ainda desse jeito? Falei, creio, Senhor, eu creio assim ainda. No Deus provedor, no Deus que nos ajuda, o Deus que nos sustenta em todos os aspectos de nossa vida. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. Por essa palavra nós vivemos, nos movemos e existimos. Ela de fato é a verdade sobre qualquer assunto. De fato, não há nada fora da palavra de Deus para nós. A nossa vida é baseada nessa palavra. Você tem que crer nessa palavra com simplicidade de coração.
Se a palavra de Deus diz que o homem veio do pó da terra, por que eu vou crer que o homem veio do macaco? Para mim, a palavra do meu Pai é a verdade. Eu não aceito nenhuma explicação científica. Para todo o processo químico, nós sabemos que tem um Criador. Não é verdade? A primeira vez que eu li em Jó que o Senhor sabe como as nuvens destilam orvalho. Exatamente como a nuvem destila orvalho, está escrito lá em Jó. Tem muita gente que não sabe como isso funciona. Como isso se processa. Né? Como Deus cria a chuva. Mas Ele é o Criador de tudo. Ele criou a chuva, Ele cria tudo. Ele é o seu Criador, o meu Criador. Então não tem por que nós andarmos em solicitude por absolutamente nada na nossa vida. Por que eu vou andar solícita quanto ao meu ministério? Eu tenho que fazer tudo para ser uma grande ministra, eu tenho que aquilo outro. Não, eu não preciso fazer nada, porque tudo já foi conquistado para mim na cruz do Calvário. Por que eu vou ficar preocupada em ser uma boa médica, em ser uma excelente empresário ou empresária, andar solícita quanto ao meu marido ou quanto à esposa, se o meu Pai já providenciou tudo para mim? Então, vamos ler o texto de Isaías? É Isaías 32. Vamos ler a partir do 15. O texto está falando de uma condição desesperadora que nós tínhamos antes, né? Uma vida sem Deus, que nós realmente andávamos em sequidão de estio. Nosso coração era realmente como um deserto. Então, vamos lá? Eu vou ler o 14 para a gente ficar bem. O palácio será abandonado. A cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para o jumento selvagem e pasto para os rebanhos, ou seja, uma situação completa de abandono, até que se derrame sobre nós quem? O Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, contudo, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Essa é a nossa real condição em Deus. Ele fala assim que a justiça morará no pomar. Quem é a sua justiça? Quem é a justiça nossa? Quem está conosco, nos justificando? Quem deu a vida dele por nós? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele falou comigo, o juízo habitará no pomar. A justiça, a minha justiça, filha, foi feita a seu favor. Eu habito com você. Eu estou com você. Eu moro com você. Você não precisa estar ansiosa. Você não precisa temer. Não é porque a gente ensina a palavra, que a gente está à frente de um trabalho, que é super. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus diz que Moisés e Elias eram homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas. E eles oravam, e o que acontecia?
Deus atendia as orações. Moisés orou e ficou sem resposta das orações dele? Não. Todas as orações de Moisés foram atendidas. Só porque eu estou com medo, Jesus vai deixar de me atender? Porque eu estou entristecido, ele vai virar o rosto para mim? Não. O seu Deus não age assim. Nós somos preciosos para o nosso Pai. E Ele está interessado em atender todas as nossas necessidades. Não é porque você fez alguma coisa. Você não faz nada para conquistar Deus. Foi Deus que conquistou você. Com cordas de amor, Ele atraiu você. Evidentemente que nós não vamos ficar nos nossos lugares áridos, porque Ele nos deu uma condição de ter pomar. E não só um pomar, o nosso pomar ser tido por bosque. Não é maravilhoso? Então vamos deixar o nosso Deus alargar as nossas tendas, nos dar espaço de graça, de glória, de provisão em todos os aspectos. Provisão pessoal é a coisa que mais nos abate. Não é verdade? O medo do amanhã é o que mais nos abate. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ler esse texto? Mateus 6, a partir do 24. Ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, porque você não pode servir a dois senhores, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, Irani, mais do que o alimento, e o corpo, Marciana, mais do que as vestes? Aí ele conta uma parábola. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que necessitais de todas elas. De todas elas. Aí ele nos aconselha, Jesus nos aconselha, buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, de todo o seu coração, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus amados,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como eu disse antes, quem é a nossa justiça? Quem é o nosso justificador? Isso é que nós devemos buscar de todo o nosso coração. A palavra de Deus é em tudo a verdade, desde o princípio. E em Provérbios ela nos diz: a ansiedade no coração do homem o abate. Não se deixe abater com a ansiedade. Antes, use as armas que estão disponíveis para você em Cristo, porque as armas de nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Envolva-se com a palavra de Deus. Envolva-se com seu Espírito Santo e deixe ele guiar você a lugares de descanso. No próximo programa, nós continuaremos com o ensino Não andeis ansiosos com coisa alguma. Obrigada por ter ficado comigo hoje e até o próximo programa.